Bom dia, garotada aí do nono ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo, ontem a gente falou de fascismo, demos algumas características do fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, algumas características entre elas extrema-direita, ultranacionalista, autoritário, ditatorial, e agora a gente vai falar do nazismo, tá? Então, fascismo na Itália, Benito Mussolini, nazismo na Alemanha com Adolf Hitler, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro, o contexto histórico da Alemanha antes do nazismo e após a Primeira Guerra Mundial é extremamente semelhante ao contexto que nós falamos ontem, o contexto histórico italiano, tá? Então, economia devastada, com grandes problemas econômicos, inflação, o governo não conseguia controlar, tá? Não conseguia fazer uma reorganização econômica e social na Alemanha, então a população sofria demais com isso. A Alemanha um pouco mais do que a Itália, porque além das mazelas naturais, digamos assim, deixadas após a Primeira Guerra Mundial, ela ainda vai sofrer muito com o Tratado de Versalhes, né, que vai penalizar muitos alemães, então com indenizações, a indústria bélica deles, segundo o tratado, tinha um limite para a quantidade de soldados que eles poderiam ter. Então a Alemanha sai da Primeira Guerra de fato arrasada e humilhada pelos países vencedores, principalmente a Inglaterra e a França, tá? Então digamos assim, o solo alemão era propício para o favorecimento de qualquer ideologia que parecesse que pudesse tirar eles daquela situação atual, tá? Então vamos lá, 1919 a gente tem a proclamação da República Alemã, tá? Ainda há pouco ali eu botei para vocês, um pouco do contexto histórico no segundo tópico. Percebe lá, olha só a desvalorização da moeda alemã, gente. $1 valia 22.000 marcos. E isso no início, tá? Porque se vocês olharem no livro de vocês, tem tipo uma tabelinha nessa parte do assunto. E aí tá tipo, em janeiro $1 valia 22.000 marcos. E aí os meses vão passando e a situação econômica só vai piorando cada vez mais, tá? Todo esse cenário ele é propício ao surgimento de grupos políticos nacionalistas, tá, gente? E antidemocráticos, tá? Por que antidemocráticos? Tanto na Itália quanto na Alemanha, a população entende que o grande causador desse problema econômico, dessas mazelas pós-Primeira Guerra Mundial, é justamente desse modelo democrático, esse modelo liberal, tá? Isso está prejudicando. Então, os partidos políticos que mais vão se destacar nesse período, eles eram antidemocráticos e nacionalistas. Essa ideia de nacionalidade, de amor à pátria, como eu disse para vocês, não de uma forma saudável, de uma forma exagerada, tão exagerada que com o tempo eles passaram a ver as pessoas que não eram da sua nacionalidade como sendo pessoas inferiores, tá? Então, toda vez que eu falo de nazismo e de fascismo, é bom a gente saber que são partidos radicais, tá? E são partidos extremistas, eles estão no extremo, eles não estão ali pelo meio, não estão para conversar, não, eles são extremos, tá? Então, o nacionalismo é extremo, o sentimento deles de superioridade é extremo. Então, toda vez que vocês falarem de fascismo e nazismo, a gente vai levar para ideias extremistas, tá? Vamos lá, uma continuidade aqui. Ascensão do Partido Nazista. Então, vamos lá. Gente, o Adolf Hitler, esse jovem aqui, esse rapaz sorridente aqui, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi um ex-combatente aí, um ex-integrante do exército alemão, foi inclusive ferido na Primeira Guerra Mundial. Então, ele é fácil você entender. Ele foi o cara que lutou a guerra e que quase ganhou, mas no fim foram derrotados, né? Então, ele já traz consigo umas ideias
do que a Alemanha poderia ter sido, do quão perto ela teria chegado aí de vencer o conflito, mas não deu certo, e depois ele vive todo o processo de humilhação da Alemanha perante os países vencedores, tá? Então, em 1929, a gente vai ter aí a fundação do Partido dos Trabalhadores Alemães, que um ano depois se torna o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nome grande que a gente simplifica chamando de Partido Nazista. Então você não vai chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não, a gente vai para o Partido Nazista. E aqui, gente, entra uma questão muito interessante para a gente debater um pouco, tá? Eu falei para vocês que todo regime extremista, seja ele qual ideologia política for, ele é errado, ele é equivocado, ele traz prejuízos sociais. Tá? Então, inclusive, já falei para vocês, já estou me tornando até repetitivo para que vocês possam entender. Então, quando a gente fala sobre nazismo extrema-direita, não é uma questão, gente, de discussão e de, por exemplo, então o nazismo é de extrema-direita, então tudo que a direita faz não presta e tal. Não é essa a ideia. Isso aqui é um fato histórico, tá? O nazismo foi de extrema-direita, o fascismo foi de extrema-direita. Naquele momento, não disse extrema, não significa que qualquer ideologia, por exemplo, de direita, ela seja ligada ao autoritarismo. Assim como se a gente for falar, por exemplo, de ditaduras comunistas, como foi o caso de Stalin na União Soviética, foi uma ditadura de esquerda. Tá? Historicamente está comprovado, né? Não tem nem como discutir. Stalin era de esquerda, né? Partido Comunista. Foi uma ditadura ruim, foi maléfica, trouxe prejuízos sociais, porque era de extrema esquerda. Não significa também que toda ideologia de esquerda tem como início, pressupõe-se aquela mesma ideologia que promoveu a ditadura de Stalin, entendeu? Então, quando a gente fala de nazismo extrema-direita, isso de nenhuma forma deve trazer prejuízos porque seria um pensamento de direita hoje. A mesma coisa se aplica quando a gente fala de extrema esquerda, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se tem, às vezes, uma discussão a respeito do partido nazista ser de direita ou ser de esquerda por conta desses dois nomezinhos aqui, ó. Partido dos Trabalhadores Alemães. E aí quando você fala em trabalhadores alemães, vocês lembram logo, né, do pessoal aí que trabalha nas fábricas, dos operários. Aí você pensa, mas se está falando do pessoal que trabalha nas fábricas dos operários, então não é de direita, né? É de esquerda, porque esses operários eram eles que se voltavam para esse pensamento marxista de esquerda. E aí você pode pensar, então o nazismo ele foi um partido de esquerda. Aí você vem para o nome, aí no nome você pronto, acertei, né? Rebentei aqui na minha análise, porque olha o nome deles. Partido Nacional Socialista. Opa! Socialista, né? É comunismo, certeza absoluta. E não é, tá, gente? Não é. Essa nomenclatura aqui, esses dois termos que entraram, nacional e socialista, gente, eles entraram para atrair um grande número de pessoas, tá? Tanto é, gente, que tanto Hitler quanto Mussolini, eles eram anticomunistas. Eles eram contra o marxismo. E aí algo que vai meio que justificar isso que eu estou te falando é que quando a Alemanha começa a se expandir, começa a conquistar novos territórios, a Inglaterra e a França de primeira, elas não se metem, elas não veem isso como uma ameaça. Por quê? Porque a Itália e a Alemanha elas eram anticomunistas. Então, para a França e para a Inglaterra, se tinha um país que tinha que estar preocupado com o avanço dos nazistas no início, estou falando no início, era a União Soviética, porque tinha um modelo político e econômico adotado,
que não condizia com a filosofia ou o pensamento, né? Não vou nem usar filosofia aqui, vou usar o pensamento, a ideologia nazista e fascista, tá, gente? Então tem que ter muita atenção, porque aqui, como eu disse, essas duas nomenclaturas ela tem como objetivo, quando se pensou nesse nome, tá? A ideia aqui era alcançar a maior parte das ideologias, fossem elas da burguesia ou do proletariado. A ideia aqui era ganhar força com o partido nazista, tá? E esse partido teve amplo apoio da alta burguesia alemã. Mais uma característica aí, um partido de extrema direita, tá? Nada, vocês podem pesquisar aí à vontade, inclusive esse fato ele não é nem mais discutido, tá? Porque os alemães, os historiadores alemães têm isso enquanto um consenso, o Museu do Holocausto também, enfim. A grande discussão é porque muitas pessoas pegam o contexto atual para tentar modificar um contexto histórico passado, gente. Aí não tem como fazer, né? Então muita gente, algumas pessoas, né? Não vou dizer muita gente, algumas pessoas que hoje são de direita meio que se chateiam quando a gente fala a questão do partido nazista ter sido de direita, de extrema direita, como algo que pudesse desqualificar a ideologia, o pensamento político de hoje. E não. Tá? Aqui nós estamos falando de 1929, 1920, na Alemanha nazista. Hoje a gente está em 2020, então não se pode ter essa interligação, certo? Prosseguindo aqui, gente, em 1923 o Hitler já é o líder do partido, isso graças à oratória, tá? Ele era uma pessoa que falava muito bem, se expressava muito bem. Ele realmente sabia aí manipular as palavras em prol da sua ideologia. E aí vai acontecer o seguinte, ó, nesse mesmo ano que ele é o líder, ele já é um dos líderes aí do partido nazista, ele decide pegar o seu grupo aí, que já era uma trupe bem grande, e decide tomar o poder à força, porém não vai dar certo esse golpe e ele vai ser preso, tá? Vai passar aí praticamente 9 meses preso e quando ele está na prisão ele vai escrever o grande livro Mein Kampf, ou Minha Luta. Nesse livro ele vai colocar todas as ideologias políticas, os pensamentos sobre democracia, sobre liberalismo, as teorias racistas que ele tem e as teorias de superioridade racial dos alemães, né, dos arianos. Tudo isso ele coloca nesse livro que ele escreve quando ele está preso, que meio que vai se tornar uma palavra sagrada aí para os nazistas, tá? A ascensão do partido. Então vamos lá, gente. Você já sabe como Hitler chegou aí a se afiliar a um partido, como ele chega à liderança do partido, ele foi preso, tentou tomar o poder à força, não deu certo, tá? E aí nós temos agora um outro momento desse partido nazista, um momento em que eles passam para propaganda. Essa propaganda, gente, principalmente no rádio e na TV, tem como objetivo simples, né? Propaganda serve para quê? Para fazer as pessoas comprarem uma ideia, e quanto mais pessoas compram essa ideia, melhor ainda. Por isso a utilização do rádio como um meio para a época de disseminação de informações em massa, tá? Essas propagandas, gente, isso daí vai promover a exaltação da figura alemã, tá? Deixa eu só ver se eu terminei. Já. Exaltação do Führer, que seria o líder político, né? E da nova Alemanha também, chamado de Terceiro Reich. E segundo Hitler, essa nova Alemanha ela tinha que abranger tinha que ter um tamanho que ele chamava de espaço vital suficiente para que todos os povos de origem ariana pudessem conviver ali, tá? Em 1932 a gente tem eleições na Alemanha, eleições presidenciais. O Hitler não vence, ele é derrotado apesar da ampla propaganda, apesar do partido já ter muitas pessoas favoráveis, ele vai ser derrotado e quem ganha aí é o Hindenburg,
Eu não sei falar alemão, então eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do camarada, tá? Então Hindenburg ganha, porém, gente, o partido nazista consegue 230 cadeiras no parlamento. Nossa, tio, 230 cadeiras dá para fazer uma festa, né? 230 cadeiras significa o que no parlamento alemão? Significa, gente, que os nazistas eram a maioria do parlamento. Então, apesar de Hitler não ter aí chegado a ser eleito, o seu partido vai ter muita expressividade dentro do parlamento alemão, certo? E aí, ó, o Hindenburg fica ligado nisso daí, né? Sabe, eu não posso ser presidente governando com um parlamento que a maioria é contra as medidas que eu tomo. Então eu tenho que dar um jeito de controlar essa parte do parlamento. E aí o que é que ele faz? Ele percebe que o Hitler é a liderança, ele percebe que o partido nazista é um partido forte, tanto é que consegue eleger 230 aí. Ele sabe que as pessoas que votaram no Hitler foi considerável a quantidade de votos, então ele vai nomear o Hitler como chanceler da Alemanha, que é um cargo que seria o mesmo que o Benito Mussolini. Lembra que o Benito Mussolini lá assume como primeiro-ministro? Na Alemanha, o Hitler vai assumir como chanceler, tá? Por incrível que pareça, o Hindenburg não dura muito, ele morre. E aí o Hitler assume o governo e começa a concentrar poderes. Olha que coisa, né? Coisas da vida. O único cara que estava entre Hitler e o poder na Alemanha morreu. E aí Hitler assume o governo. Na prática, essa ascensão de Hitler, gente, ela meio que simboliza o fim da República na Alemanha, tá? Porque ele vai gradativamente, pouco a pouco, ele vai implantando o seu regime ditatorial. E ele vai ter algumas atitudes para conseguir isso, como, por exemplo, utilizar a juventude, a galera nas escolas, a mesma coisa que o Benito Mussolini fazia. As crianças alemãs, que eram, segundo ele, chamadas de juventude hitleriana. Esse cara tinha um ego lá no teto, né? Juventude hitleriana. Segundo ele, as crianças tinham que desde cedo aprender a amar a nova Alemanha e o Führer. E aí acontecia a mesma coisa, aquela adoração na figura do líder político, que no caso aqui era ele. Utilização da SS e a polícia secreta alemã. A SS meio que era uma polícia de proteção do partido nazista. Ela se transforma nisso, né? Uma polícia aí de proteção do partido nazista. Tá? Aqui, gente, um pequeno cronograma aqui para a gente finalizar hoje, tá? 1935 vai ser restabelecido o serviço militar obrigatório. Percebe que o Hitler começa a não respeitar mais o Tratado de Versalhes, que colocou fim na Primeira Guerra, né? Como, por exemplo, o serviço militar obrigatório, ou seja, aquela parte lá do tratado que dizia que tinha um número X de soldados que a Alemanha podia ter, Hitler desconsidera. Em 1936 vamos ter os Jogos Olímpicos de Munique, mas eu vou deixar para falar isso aqui para vocês por último, que é sobre essa imagem, que é um episódio bem bacana. 1938, a gente vai ter a anexação da Áustria pela Alemanha. Aqui começa o plano expansionista de Hitler. A gente tem também o antissemitismo, a Noite dos Cristais. Nesse período aí, gente, é que Hitler começa e os nazistas começam a aprisionar judeus, invadir e saquear lojas de judeus. Algumas lojas dessas, por exemplo, vendiam espelhos, vendiam peças de vidro. Os judeus dentro da Alemanha, uma parte considerável, tinham posses, então o Estado vai começar a tomar para si essas posses judaicas. Como esse fato acontecia seguido de muita violência, muito quebra-quebra, tá? Muitas vitrines e lojas de judeus foram destruídas, por isso passou a se chamar a Noite dos Cristais. Tá? Em 1939, gente, os nazistas já tinham conseguido o apoio considerável dos alemães, quase que a totalidade. Tá? A gente não fala nunca em história em totalidade, porque sempre tem alguém que discorda, tem alguém que é contra. Mas a grande maioria dos alemães já eram favoráveis às ideias
e a política econômica de Hitler, tá, gente? Porque ele consegue, de fato, fazer a economia alemã andar, coisa que muitos líderes não tinham conseguido. Isso, basicamente, ele consegue pela questão das obras públicas, pela grana que ele pegou aí dos judeus, e ele passa a investir nessas obras. Isso vai gerar trabalho, algo parecido com a ideia do Roosevelt para tirar os Estados Unidos da crise de 29, tá? Então você investe em trabalho, em obras públicas, cria postos de trabalho, as pessoas trabalham, pegam o dinheiro, isso faz a economia movimentar, certo? A gente vai voltar aqui para 1936, Jogos Olímpicos de Munique. Gente, nesses jogos o Hitler tentou mostrar para o mundo a superioridade e o quanto a economia alemã tinha explodido no período que ele estava organizando. E aí ele quis provar essa superioridade que eu falei para vocês, essa superioridade alemã, tá? Ele quis provar fazendo com que os alemães que competiram aí nas Olimpíadas ganhassem o maior número de medalhas de ouro possíveis. Porém, o Jesse Owens, mais uma vez, eu não sei falar inglês, então não sei se é assim que pronuncia o nome do camarada, o Jesse Owens, negro, norte-americano, foi lá e atrapalhou os planos do Hitler, porque simplesmente o cara foi lá e arrasou, conseguiu 4 medalhas de ouro no atletismo, deixando para trás os alemães que, segundo Hitler, eram superiores. Hitler ficou tão irritado, que em protesto ele vai se retirar lá do local onde estava acontecendo as provas, tá? E aqui a imagem para vocês do Jesse Owens, ó, e aqui o nazista aqui do lado dele e ele com a medalha de ouro, certo? Fica para vocês exercício, página 18, só a segunda questão. Leiam, revejam a aula. Qualquer dúvida, mandem para mim que assim que possível estarei respondendo. Fique com Deus e até a próxima.